Bom dia, bom dia. Lindo domingo. Bom dia, tá entrando aí já, linda Selma Ramos. Já quero bom dia, gente. Quem vai dar o primeiro bom dia da live? Grande Senhor. Conexão do quê, gente? Bom dia, a conexão tá ótima. Bom dia, Selma. Bom dia, Pamela. Ana Beatriz, querida, bom dia. Gente, eu não tenho nenhum bom dia do Face ainda. Tu és o Deus eterno. Já vai mandando essa live, aproveita agora esse clima de adoração, de exaltação a Deus. Maravilhoso exaltar o nosso Deus, né? O Senhor vai chegando, deixando o seu bom dia. Se você tiver alguma coisa para fazer, deixa o celular ligado, vai ouvindo, mas não perca a mensagem de Deus para você nesta manhã. Amém, meus queridos? Envia live, manda aviãozinho, para que mais pessoas recebam essa palavra, escutem, compartilhem conosco desse amor do papai. Bom dia, Mônica, querida, seja bem-vinda. Marcelena entrando também. Bom dia, Márcia, querida, essa artesã maravilhosa do Senhor. Querendo acenar para mais gente. Quem tá entrando? Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos felizes. Silvia Figueira, seja bem-vinda. Silvia tá falando aí do Face. Que esse louvor invada seu coração nessa manhã, te encha de paz, de gratidão, de reconhecimento a quem é o nosso papai maravilhoso, a quem a gente ama, busca. E nessa manhã, esse momento é para nós nos voltarmos a Ele, agradecer a Ele, agradecê-lo pela obra dele em nossas vidas, dedicar a Ele toda a nossa confiança, como diz esse louvor, porque a gente sabe quem Ele é, a gente sabe que Ele é o único Deus,
E Ele é Deus em todo tempo, em todo lugar e para todos. Amém. Maravilhoso Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Ah, como esse louvor é lindo, né, gente? Ah, tem bom dia aqui da Maristela. E o amém da Silvia. Gente, como os amém são poderosos, né? Quando a gente libera o Deus te abençoe, é muito poderoso, que você está liberando a bênção de Deus. Mas quando você ouve algo, você recebe algo nos seus ouvidos aqui, desce ao seu coração e você age, amém. Você está concordando, você está selando. O amém, meus amados, é o sim para Deus. Né? Quando a gente fala amém, a gente está falando sim. Mas um sim, opa, quase que eu fiz coisa errada aqui, meu Deus do céu. Bom dia, Rosinha Araújo do Face, seja bem-vindo. Então, eu estava dizendo aqui que o amém é uma palavra muito poderosa. O amém é o sim para Deus. É o sim que a gente dá, amém. A Patrícia Silva dando ali o amém. Sim para Deus. Bom dia, Márcia. Quando a gente diz amém, tem pessoas que falam, eu falo amém toda hora. Às vezes até estou num contexto que parece que não é para o amém e sai um amém, porque na verdade, quando a gente concorda com aquilo e concorda com Deus, grandes coisas acontecem. Então, bom dia para você. São 10 horas e 7 minutos aqui na live Perfeito Amor. Hoje é domingo. Domingo 6 de agosto, ó, já estamos aí no mês de agosto, um mês lindo, mês que meu filho faz aniversário, o pequeno Gabriel faz 33 anos, meu Deus do céu, é isso aí, gente, 33 anos. E é um mês lindo. Dudu, bom dia, seja bem-vinda. Dudu tá falando ali do Face. Bom dia, Angel, maravilhosa. Angel também tá no Face aqui, falando de Orlândia. Mas é isso, meus queridos. Esse é o dia que Deus fez para que a gente vivesse. E eu quero dedicar esses minutos, né? Nós sempre procuramos ir até 10h30, esses minutos para a gente compartilhar algo da parte de Deus. Para o meu coração, para o seu coração. E eu espero de verdade que essa palavra venha te trazer luz, direção, edificação e transformação. Que através do agir do Espírito Santo de Deus, você tenha resposta. Você seja resgatado, talvez algum engano que você esteja. E continue aí a sua jornada. Firme em fé. Firme em fé. Amém? Quem já viu aí qual é o nosso tema? Dudu falando amém aqui, ó, sim para Deus. O nosso tema de hoje, meu Deus, parece que nós estamos numa palestra, uma mentoria, né? Parece uma palestra. É uma palestra, uma mentoria de Deus. Porque através da palavra de Deus, você é ensinado a viver nessa terra de uma maneira muito eficaz. Então a gente está numa mentoria assim. E olha só, qual que é o nosso título? Identifique os 3 P's. Eita, o que será isso? 3 P's. Como é que eu chamei esse 3 P's? Problema, pessoas e propósito. 3 P's. E nós vamos, através da palavra de Deus, identificar e extrair desses 3 P's, algo que Deus vai falar e segredar ao nosso coração. Amém, meus amados? Já mandou essa live? Hoje tem pouca gente que entrou aí, o pessoal tá mais preguiçoso, então dá um alerta, gente, Perfeito Amor tá no ar, vamos cultuar e compartilhar a palavra de Deus. Olha, ontem eu tirei esse papelzinho, não é um versículo, mas ele falou profundamente ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aí, já pra gente iniciar essa live. Esses dias eu falei sobre os pequenos começos, esses dias eu falei que Deus, publiquei algo, se eu não me engano, no Insta, ou alguma mensagem,
Que Deus honra o dia dos pequenos começos, que todo começo, todo empenho, quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos concede muito, que é lá, né, a parábola dos 3 servos. Mas olha só que eu tirei ontem aqui, no meu momento de estudo, na parte da tarde. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você puder. Amém, meus amados? Então não importa aí qual estágio que você esteja, Deus tem um objetivo. Deus tem um propósito. Então não espere as condições adequadas para iniciar, porque é indo, é fazendo que as coisas acontecem. Bom dia, João. Então comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você puder. Porque quando você começa onde você está, o mar abre. Não foi assim com Moisés? Quando você usa o que você tem, multiplica. Eram só 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou uma multidão e ainda sobrou, né? Encheram 12 cestos ainda. E faça o que você puder, porque o que você não pode, Deus te ajuda, porque Ele vai fazer mais além do que você imagina. Então já fica com essa palavra no seu coração. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você puder, porque Deus, Ele não é o nosso complemento, Ele é a amálgama, né? Ele junta tudo e faz acontecer. Entendem? Bom dia aqui no Face. Bom dia, Josuel, querido. Josuel tem compartilhado palavras tremendas também da parte de Deus, me edificado muito. Bom dia, Josuel. Nosso domingo seja abençoado. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, Josuel, seus negócios, né? Sempre oro aí e libero palavras de bênção para os seus negócios. Né? Que Deus o faça prosperar nessa terra. Amados, então hoje nós vamos falar dos 3 P's, identificar 3 P's. Problema, pessoas e propósito. Eu quero te convidar a ler uma palavra que está, hoje eu até fiz uma oração em cima dessa palavra já, que está no 2º livro de Reis, no capítulo 5. Essa palavra é uma palavra muito robusta, cheia de idas e vindas. Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou extrair um versículo e conforme nós formos explanando, eu vou pensando os outros versículos aqui. Mas é uma palavra tremenda, que daria assim uma sequência de lives só neste assunto, porque tem muito ensinamento. Essa palavra geralmente é pregada, voltada à questão do orgulho. Mas hoje nós vamos ver um outro olhar da parte do Espírito Santo de Deus para te trazer aí resposta e edificação nesta manhã. Então, 2º livro de Reis, Antigo Testamento, logo depois do primeiro, né? 2º livro, logo depois do primeiro. 1º livro de Reis, no capítulo 5. Eu vou ler somente o verso 1 e a gente vai conversar um pouquinho antes de eu expor os 3 P's e os ensinamentos. Vamos lá? Tô lendo na NVT, né? Minha queridinha da live. Vamos lá então ver o que diz a palavra de Deus. 2º livro de Reis, capítulo 5, verso 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Amém, amados? 2º livro de Reis, capítulo 5, verso 1. Bom dia, Inaldo, seja bem-vindo. Bom, a gente leu ali esse primeiro versículo de uma história tremenda, fabulosa, que envolve muitas pessoas. Mas o protagonista dessa história é o general, o guerreiro Naamã. A palavra diz aqui que ele era um homem valente, que ele era reconhecido, mas Naamã tinha este problema, né? Ele tinha lepra. E a história de Naamã, ela vai se desenrolar através de muitas pessoas. Muitas pessoas vão participar desse contexto da vida de Naamã. Naamã tinha tudo para dar certo. Naamã, nós vamos ver
que apontava a ser um bom homem, valente, um bom marido, um bom líder. Naamã tinha tudo para dar certo, mas algo precisava ser mudado. Algo precisava ser mudado. Entenda isso nesta manhã, abra o seu coração. Porque às vezes a gente acredita que nós estamos indo bem, que a gente tem tudo para dar certo, que nós temos um coração bom. Muitas vezes eu escuto, eu sou boa, eu faço coisas boas. Bom dia, pastora Adri, querida, seja bem-vinda. Você pode falar, eu tô indo bem. Naamã tinha tudo, mas lhe faltava algo. A lepra que aponta para algo que Deus precisava fazer na vida de Naamã. E quando nós nos achegamos a Deus, Ele sempre vai nos falar o que há ainda de ser feito na nossa vida. Eu preciso me apresentar diante dele sem orgulho e dizer, Senhor, eu tenho sido uma boa mulher, um bom homem, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional. Eu tenho sido caridoso ou caridosa, mas o que falta em mim para que o Senhor toque? Existe algo ainda para Deus fazer nos nossos corações, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? E assim como Naamã, que tinha tantos atributos, e nós vamos ver aqui, havia algo a ser feito ainda na vida dele. Amém? Quando Deus entra na sua vida, é para transformar a sua vida, mas para te dar potência. Uma potência maior para você alcançar de forma sobrenatural muitas conquistas. Mas a maior conquista que Deus tem para nós é a conquista dos nossos corações próprios, né? Da nossa autoconfiança, autoconhecimento, até o terreno do nosso coração. Então esse é o Naamã, e nós estamos falando hoje, você que chegou aqui, sobre 3 P's, identificar 3 P's. Problema, pessoas e propósito. Bom, esse é o Naamã, e conforme nós fomos aqui explanando a palavra, eu vou lendo. Bom dia, Zéza, querida, seja bem-vinda. Estamos lendo aí, segundo livro de Reis, capítulo 5, eu já li o verso 1. Primeiro P, que nós vamos identificar aqui nessa situação. Primeiro P é o problema. Qual era o problema? O problema ali, aos olhos de Naamã, e talvez as pessoas que estavam à volta dele, a esposa, a família, porque eu imagino as pessoas, poxa, Naamã é um cara tão legal, um cara tão bom, né? E por que ele tem lepra? Porque a lepra, meus amados, ela na época, hoje, existem tratamentos. Bom dia, Geisa, seja bem-vinda. Geisa tá ali como Fernando Amaral, no Face. Afastava as pessoas, trazia vergonha. Então a Bíblia diz ali, ó, que Naamã, ele era um homem guerreiro, mas, porém, ele sofria de lepra. Então, embora ele fosse valente, ele sofria de lepra. Mas Naamã era um homem respeitado. Olha só o que a Bíblia diz, que o rei da Síria tinha grande respeito por ele. Então ele tinha respeito, nós não ouvimos nada de ruim aqui sobre Naamã. Ele era um homem respeitado, né? Ele tinha muitos atributos, porém ele tinha lepra. Este era o problema de Naamã. Era o que Naamã reputava como problema para ele. Faltava algo para este homem romper. E ele dizia, é a lepra. Ele pensava ali, é a lepra. Agora algo me chama muito a atenção neste primeiro versículo. Porque vamos entender o contexto histórico. Nós não estamos falando de Israel, nós estamos falando de Síria. A Síria vivia em constante guerra com Israel. A Síria adorava outros deuses. Ali mais para frente, que nós não vamos ler, fala até de um dos deuses da Síria, que é o Rimon. Mas quando eu leio esse primeiro versículo, algo me soa muito estranho. Porque as escrituras dizem assim, o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria.
o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria? O Senhor? A Síria não é Israel. A Síria, ela atende e rende adoração a deuses como Rimon. O Senhor, através de Naamã, tinha dado vitórias à Síria. Naamã não servia a Deus, não conhecia a Deus, mas todos nós somos alvo do amor de Deus. Então não importa quão a pessoa esteja longe, se ela ainda não ouviu falar, se ela está distante hoje do coração de Deus, das coisas de Deus, Deus tem propósito. Deus tem propósito. E ainda que ele não fosse israelita, ainda assim, Deus tinha algo para ele. Deus tinha algo. E antes mesmo de Naamã conhecer a este Deus, o Senhor já era com ele. Deus cuida de você desde a sua concepção. Deus cuida de ti. Deus tem um propósito na sua vida, planos para a sua vida, e ele cuida desde o início. Deus tinha um propósito na vida de Naamã, mesmo que ele ainda não o conhecesse. Mas Deus o conhecia. E Deus o conhecia desde o ventre da mãe dele. E aí está Naamã, cheio de atributos. Respeitado, valente, corajoso, cheio de atributos, mas com um problema, com uma enfermidade que nenhum atributo, nada conseguiu resolver. Mas Naamã era alvo do amor de Deus. Naamã era alvo da graça de Deus. E você que está me ouvindo hoje, você é alvo do amor de Deus, alvo da graça dele. Amém? Primeiro P, problema. Problema que Naamã achava que tinha. Ele era leproso, mas através dele Deus já tinha dado grandes vitórias para a Síria, pelo poder do Senhor. O segundo P, qual o segundo P aí? Quem viu o título? O segundo P, pessoas. Pessoas, a Silvia está dizendo aqui sim, né? Eu vi a hora que ela colocou o sim aí, foi em relação a sermos alvo do amor de Deus, independente de onde nós estejamos. Deus quer falar conosco, ele cuida da gente desde o início. O segundo P, olha só qual que é. O segundo P, pessoas. E agora eu vou relatar para vocês algumas pessoas no processo de cura e restauração de Naamã. E nós vamos aqui a Bíblia rapidamente, porque depois eu vou te motivar a ler essa passagem inteira, né? O capítulo 5 inteiro. Então, o segundo P, pessoas. Primeira pessoa que a gente vai falar aqui, o rei da Síria. O rei da Síria, o rei de Naamã. Um cara bem intencionado, bem relacionado, aliás, o soberano da Síria. E ele deu para Naamã tudo o que ele tinha, que ele podia fazer, né? Tudo que ele tinha ali no escopo de atuação dele para ajudar Naamã. Ele libera Naamã, ele manda carta para o rei, ele faz o que ele pode. Porque o que acontece depois desse versículo que nós lemos, que Naamã tinha lepra, uma menina, que nós já vamos falar sobre ela, uma menina israelita que trabalhava na casa de Naamã, fala de um profeta que tinha em Samaria. E fala, esse profeta pode liberar uma palavra de cura para o meu senhor. E Naamã vai lá e procura o rei. Este rei, nós estamos falando de pessoas. Esse rei bem intencionado, que tinha apreço por Naamã. O rei fez o que pôde, que estava no escopo de atuação do soberano para ajudar Naamã. Olha só, é o verso 4 que diz isso. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel.
E Naamã partiu levando 350 quilos de prata, ouro e roupas de festa. Primeira pessoa, o rei soberano, fez o que pôde. Liberou Naamã, usou da sua autoridade para enviar uma carta ao rei de Israel recomendando Naamã. A segunda pessoa, a menina israelita. Quem era essa menina israelita que trabalhava ali na casa de Naamã? A Bíblia relata ali no verso 2, naquela época saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina israelita, uma escrava, meus queridos, uma escrava em terra estranha, mas ela conhecia o Senhor. Ela não tinha a influência do rei da Síria, mas ela tinha compaixão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uma menina, uma mulher, uma criança escrava e cativa, não tinha essa influência que o soberano rei da Síria tinha, mas ela tinha compaixão do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Estamos identificando 3 P's. Problema, pessoas, falamos do rei de Israel, falamos da menina israelita, tudo isso na trajetória de cura e restauração de Naamã. Depois nós temos a esposa de Naamã. Porque esta menina trabalhava na casa e era serva da esposa de Naamã. Meus amados, a Bíblia diz que a menina falou com a esposa de Naamã. Ela não tinha acesso ao senhor dela, porque ela servia diretamente à esposa. Isso me leva a crer que esta mulher levou a mensagem até Naamã. Uma esposa preocupada, uma mulher preocupada. O que tem chegado aos teus ouvidos que pode ser solução para alguém, não se furte. Ainda que tenha vindo de uma menina escrava. Esta mulher tem um papel muito importante, porque se ela escuta e deixa por isso mesmo, porque é uma menina israelita, ainda uma escrava, mas é uma esposa preocupada e levou a mensagem. Aí nós temos o rei de Israel, porque Naamã chegou a Israel com carta do rei da Síria, de rei para rei, entende? Protocolo, de rei para rei. Quem é esse rei de Israel? O rei de Israel sabe quem é o nosso Deus. Ele sabe quem é Deus. Mas ele está totalmente fora do contexto. E você sabe que a carta que o rei da Síria mandou para o rei de Israel estava pedindo para que o rei de Israel o curasse. Porque o rei da Síria não conhecia o nosso Deus Todo-Poderoso. Jeová Rafá, o Deus que cura. E olha só o que a palavra diz ali no 7, quando o rei recebe a carta, o rei de Israel. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou tirar a vida? Por que esse homem está me pedindo que eu cure um leproso? Como vocês podem ver, ele está procurando um pretexto para nos atacar. Meus amados, o rei de Israel representa a frustração. Ele imagina ser uma cilada, sabe por quê? Porque ele estava fora do contexto. Quando alguém não está em sintonia com aquilo que nós estamos vivendo, às vezes você vai bater na porta até de um homem de Deus, de um rei que servia ao Senhor. Mas ele está fora do contexto. Identifique os 3 P's na tua vida. Deus tem colocado pessoas ao seu redor para te levar a algum lugar, para te levar à restauração, para te levar à cura. E ele usou pessoas irrelevantes aos olhos de Naamã. Pessoas, o rei de Israel, sabia quem era Deus, mas estava fora do contexto. Uma frustração total para os objetivos de Naamã. Na verdade, o que era para ser cura, ele entendeu que era uma ameaça. Esse cara está achando o quê? Ele está achando que ele vai
chegar aqui com esse pretexto, ele quer me atacar. Identifique os 3 P's. Identifique as pessoas que estão à sua volta. Depois nós vamos para Eliseu. Nós vamos estender mais uns 5 minutinhos, já são 10h30, amados. Pessoas. Eliseu, o profeta. O profeta, ele tinha o discernimento. Sabe por quê? Porque quando Eliseu ficou sabendo que o rei de Israel tinha rasgado as vestes, falado, isso aí é balela. Esse cara, ele acha que eu sou Deus para curar um leproso? Ele deve estar com segundas intenções. E ali, o propósito de Naamã, que era o problema dele, o primeiro P, estaria sendo frustrado. Mas enquanto Naamã tem problema, Deus tem propósito. E ainda que pessoas que você espere entulhem seus poços e não entendam a mensagem e os seus objetivos, Deus sempre levantará um profeta. Deus sempre trará alguém para que o propósito de Deus não seja abortado na tua vida. No meio da história de Naamã tinha um Eliseu. No meio da história de Naamã tinha um profeta. E quando ele ouviu que o rei já tinha achado um absurdo, ele falou, não, rei, espera aí. Ele discerniu. Ele disse, rei, não fica aflito não, porque esse mistério é outra coisa. Deus tem algo com Naamã. E ele vai ver que tem profeta em Israel. Outra pessoa, Eliseu, o profeta. Ainda que tentem entulhar os seus poços, ainda que tentem abortar os sonhos e o propósito que Deus designou para a sua vida, sempre haverá um homem, uma mulher de Deus, um mensageiro do Altíssimo para te colocar novamente no propósito. Amém? Depois nós temos ali os oficiais de Naamã, e nós já estamos caminhando para o final, meus amados. Os oficiais de Naamã. Porque aí o que acontece? O mensageiro de Eliseu. O que acontece? Quando Eliseu fica sabendo, Eliseu manda o mensageiro dar uma mensagem para Naamã. Olha, Naamã, você vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes. O mensageiro foi lá e anunciou. Ele foi ali e anunciou. Existe a pessoa que não vai ser aquela que você está esperando. Porque imagina na cabeça de Naamã, sou respeitado, sou valente, o rei me mandou de rei para rei, não virou nada. Ah, não, mas agora eu vou ter com o profeta, que bom, o profeta não atendeu, o profeta mandou um mensageiro, Deus envia mensagens em todo tempo, para mim e para você. Hoje, Deus está enviando mensagens. Essa mensagem de hoje diz, identifique os 3 P's, problema, pessoas e propósito. Os mensageiros de Deus estão em todos os lugares. Amém, meus amados? O mensageiro foi lá e disse isso para ele. Naamã falou, o quê? Eu não fui atendido pelo rei. Agora não vou ser atendido pelo profeta. E ele ainda me manda mergulhar num rio que não é um rio limpo, um rio bonito, não é um rio poderoso, tanto rio bom aí. Isso é o que a palavra diz, eu não vou ler o versículo para a gente não se alongar tanto. E ainda 7 vezes. Naamã fica indignado. E nessa hora, ele mesmo iria abortar os sonhos e os propósitos de Deus. Você está entendendo esse mistério? Deus tinha um propósito, dava vitória para Naamã desde lá do início. Usou a pessoa menos relevante no contexto de um reinado, um escravo. Aí, outra pessoa, o rei de Israel, poderia acabar com tudo. Deus levantou o profeta, mas tome cuidado, porque muitas vezes você mesmo pode abortar os sonhos de Deus quando não entende a mensagem dele. Ali era Naamã que estava falando, não vou mais. Olha só, eu tenho que dizer isso, que está aqui no verso 12. Não são os rios Abna, Farfar e Damasco melhores do que qualquer rio de Israel?
Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso, mas Deus tinha um propósito. Você pode estar furioso, você pode estar indignado, você pode estar desanimado, você pode querer desistir, você pode dar meia volta e querer ir embora, mas Deus tem um propósito. Deus levantou a menina, Deus levantou o profeta, e agora Deus levanta os oficiais que trabalhavam com Naamã. Naamã, não vai embora. Você está prestes a ser curado. Recobre a sua consciência. Deus está trabalhando no seu interior. Deus está trabalhando em você. E é para a bênção. E aí, essas pessoas, os oficiais de Naamã, são subordinados dele. Eles trazem uma palavra de sabedoria para Naamã. E sabe o que me mostra aqui? Que quando eu estou indignada, quando as coisas não acontecem como eu quero, eu corro o risco de não ouvir mensagens importantes, e Deus vai mandar essas mensagens importantes através de situações e pessoas inusitadas. Porque quem deu uma palavra de sabedoria para Naamã foi o subordinado dele. Foram os subordinados dele. Mas Naamã era um bom líder. Eu creio nisso, eu vejo isso aqui. Porque ele sabia comandar e ele sabia ouvir. Olha só o que os subordinados deles, oficiais, dizem para ele: meu senhor, se o profeta tivesse pedido, verso 13, algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e seja curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e ficou limpo como uma criança e foi curado. 3 P's. 3 P's. Problema, Naamã achava que tinha um problema, que era lepra. As pessoas neste processo, identifique as pessoas, mas o último P, o propósito. O problema era a lepra e o propósito era a cura? Não. O último P, o propósito, está no verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Agora eu sei que não há Deus no mundo inteiro a não ser o Deus de Israel. O propósito parecia ser a cura. O problema parecia ser a lepra. Mas o propósito era que Deus se fizesse conhecido por Naamã. Eu e você podemos acreditar que conhecemos a Deus. Mas em todo tempo, Ele está se apresentando de maneiras diferentes. Deus tem um propósito na sua vida, se fazer conhecido em todas as áreas da sua vida e em todos os momentos da sua vida, com problemas, com lepra, com dificuldade, com alegria, no vale, na traição, no abandono. Deus se mostra em todo tempo. 3º P, o propósito. Pois eu sei agora que no mundo inteiro não há rei, a Deus como Deus de Israel. Amém, meus amados? Quantos percalços Neemias passou. Foram muitos os atalhos que lhe foram propostos e foram muitas as tentações para que ele desistisse. Mas Deus tinha um propósito. Amém? Se apresentar para Naamã. E quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, escute isso. Quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, nem enfermidade, nem distância, nem poderes podem impedir que aconteça. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esta manhã, ó Pai. Te agradeço por essas revelações, por esse abrir dos nossos olhos, Deus de propósito. Nós olhamos agora para toda dificuldade, já identificamos nas nossas dificuldades uma seara propícia para que o Senhor haja.
E nós nos aproximemos e te conhecemos cada vez mais, papai. Nos ajude a olhar ao nosso redor, não sobre a ótica de poderes de influência, de conexão, ou da nossa vivência, mas o que o Senhor quer mostrar para a gente. Quem o Senhor quer trazer, quem o Senhor quer afastar. Obrigada, papai. Já declaramos sobre as nossas vidas, através do teu poder, ó Deus, do teu amor, a cura e a nossa restauração. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa cada um que está ouvindo agora, Pai. Para a tua glória, que é o teu nome que tem que ser conhecido e reconhecido. Para todo sempre. Amém. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus. Grande Deus. Grande Deus. Identifique os 3 P's. Amém. Ali, a Silvana dando bom dia para os irmãos, dando amém. A Silvia, você é a nossa mensageira de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por ser essa serva. Pastora Adriana dizendo, que palavra linda e reveladora, falou tremendamente comigo. Amém. Sil, uma semana abençoada para todos nós. Meus amados, se essa palavra te tocou, envie essa palavra. Selma, sabedoria e graça para os nossos dias, que saibamos identificar os 3 P's. É isso mesmo, Selma. Glória a Deus. Amados, queridos, que Deus abençoe o dia de vocês. Que Deus abençoe este domingo, abençoe essa semana. Vou me despedindo aqui primeiro do Face, depois venho aqui para o Insta. Que Deus te abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti te dê a paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Você aí do Insta, Deise, minha prima querida, feliz domingo para nós. Selma me dando um terno abraço. Grande Deus. Obrigada, gente. Que Deus te abençoe. Abençoe esse domingo. Que te envolva com esse amor, com essa revelação. E como foi dito aí, que a gente identifique, que Ele nos ajude a identificar os 3 P's. E reconhecer que esse propósito, que esse último P, Ele não sossegará. Deus não sossegará enquanto não te colocar no lugar que Ele tem designado para você. Um beijo, Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, aqui na live Perfeito Amor. Deus te abençoe. Dri, obrigada. Deus abençoe seu domingo também. Até mais, gente. Não esqueça de assistir novamente a live se você perdeu um pedacinho e enviar para as pessoas que você conhece. Ahmed entrando aqui agora. Ahmed, estamos finalizando a live. Ahmed falando do Marrocos. Depois você escuta, querido. Deus te abençoe. Tchau, tchau, gente.